Olá a todos, a gente está começando aqui mais uma live no Correio de Atibaia. Hoje a gente tem um convidado especial, Rodrigo Leite, que é um torcedor fanático do Botafogo e acompanha futebol pelo Brasil inteiro. Um daqueles caras que vai em 200 jogos por ano, assim, mais ou menos igual o Mário. Então a gente trouxe um cara aqui para falar do Botafogo, que jogou contra o Bragantino ontem. O Red Bull Bragantino empatou em 1-1 com o Botafogo no segunda rodada do Brasileiro. Esse vai ser o assunto principal. A gente vai falar de alguns outros jogos na rodada e também de algumas histórias de estádio aí do Rodrigo, e do jogo ontem que a gente estava lá no estádio, eu e o Mário, o Diego também estava, só que hoje ele não está aqui com a gente, e daí a gente trouxe o Rodrigo para também dar um ar aí, ele já ia participar de qualquer jeito, mas o Diego acabou tendo imprevisto, ele não vai participar aqui hoje, mas a gente segue aqui, a gente tem bastante assunto para falar, então vamos começar logo. O jogo ontem foi um jogo à noite, o estádio ainda sem torcida, primeiro jogo do Bragantino em Bragança, e o resultado acabou não sendo o esperado pelo Bragantino, que fez um jogo melhor. Eu queria saber do Rodrigo o que ele achou do jogo, como botafoguense primeiro, depois a gente vê mais lá do Bragantino. Como botafoguense, fiquei chateado, né? Eu esperava a vitória, mas realmente o Bragantino jogou melhor. Tem uma equipe mais arrumada que o Botafogo nesse início. As peças do Bragantino são melhores que a do Botafogo. Tem mais jogadores jovens, assim, jovens talentos que fazem a diferença que o Botafogo. E no final das contas, o empate acabou sendo até um bom resultado. E o Botafogo conseguiu estrear pelo menos com o empate, né? Não perdeu. Saiu atrás do placar e empatamos. E Mário, o que você acha que foi o diferencial no jogo ontem do Bragantino, que jogava bem, tinha várias chances, né? Finalizou 23 vezes no jogo, mas só conseguiu colocar uma bola para dentro. O que está acontecendo com o time que não está conseguindo ganhar os jogos, mesmo jogando bem em alguns momentos? Boa noite, Rodrigo Seixas. É um prazer enorme ter o Rodrigo Leite como convidado. É um grande amigo que eu tenho aí de estádio, de futebol, de andanças e de histórias. E eu acho que o Bragantino bobeou. Eu acredito que o Bragantino poderia ter vencido o Botafogo. Foi um time que superior aos 90 minutos de posse de bola, de tentar concluir. O Gatito teve muito trabalho no jogo ontem. O Gatito, para mim, foi um dos melhores jogadores. A atuação do Gatito, novamente, é exemplar, assim. E o Paulo Autuori, eu acho que ele conseguiu um resultado importante ontem. Ele, com as limitações que o Botafogo está tendo desde o início do ano, o Paulo Autuori mudou muito o time, eu acho que positivamente, a gente analisando, e o Botafogo veio com o intuito de tentar o empate, tentar pontuar. Se desse para ganhar o jogo, tentaria ganhar o jogo, mas pela situação que o Bragantino vive e o Botafogo vive, acho que o empate foi muito bom, foi positivo para o Botafogo. Claro, depois teve falhas no final do jogo, que o Botafogo poderia ter virado, enfim, aquela falha do Cleison estranha no final, mas quem dominou a partida os 90 minutos foi o Bragantino. O Bragantino agora está nesse novo projeto, né, como clube, jogando a Série A, que é uma coisa muito nova. Eu acho que o time está sofrendo um pouco com isso. O Felipe falou na coletiva ontem depois do jogo, mas eu acho que, assim, tem tanta mudança de jovens, mas até olhando o jogo ontem, o Botafogo tinha média de idade até menor que o do Bragantino. O Bragantino tinha 25 anos e meio, o Botafogo tinha 25 anos fechado. Então, eu acho que eram dois times jovens, mas um time que era o Bragantino meio que com a obrigação, entre aspas, de ter que ganhar o jogo, e estava fazendo por onde, estava ganhando o jogo, mas depois se viu em dificuldade quando precisou matar, e não conseguiu matar o jogo, e precisava matar o jogo. O Claudinho jogando no meio ontem, fez o melhor jogo dele, acho que nessa temporada, criou bastante, conseguiu cumprir a defesa, o Felipe ficou o jogo inteiro acertando posicionamento, mas o time, na medida do possível, foi bem do jeito que ele queria, mas acaba tendo uma falha no lance do gol que acaba prejudicando, de um time que ainda está se encontrando num esquema diferente do ano passado e com propostas diferentes também, de treinadores diferentes, que são o Antônio Carlos Zago e é o Felipe Conceição. O Felipe que tem carreira muito longa no Botafogo, de jogador, e uma um pouco mais curta de técnico lá, ele foi técnico há pouco tempo, treinou base e time principal, Botafogo. Antes do jogo, ele cumprimentava praticamente o time inteiro do Botafogo, que acho que ele conhecia quase todo mundo lá ontem, todo mundo vinha dar um abraço nele, cumprimentava ele. Então, eu acho que o time não está jogando mal, mas ainda falta aquela coisa de, talvez uma experiência um pouco maior,
um número de jogos maior para ter um time mais confiante, mais incisivo no momento que precisa matar o jogo. Eu acho que o Clayton ainda está muito novo no gol, ele está errando muitas saídas. No jogo ontem, não só no lance do gol, que eu acho que ele poderia ter feito um pouquinho melhor, mas no segundo tempo ele tem outras 2 saídas bem esquisitas. Uma que o Caio não, não foi o Caio, foi, acho que o Bruno Nazário dá um chute sem ângulo ali, quase marca o segundo gol. Sim. Aquilo lá ia matar o jogo, aquele lance. E então eu acho que o Clayton ainda está precisando ter um pouco. O Júlio acabou virando reserva depois da primeira falha. A gente comentou isso já no outro programa, que a gente não via ele ainda no momento de virar reserva, ele acabou virando. Mas eu acho que ele vai dar mais vai continuar apostando no Clayton, ele vai jogar mais alguns jogos. Mas eu queria saber do Mário, se você acha que o time vai melhorar com essas novas contratações, né? Tem 4 jogadores, ou não, o time vai seguir crescendo com todo mundo ao tempo, porque acho que o que falta mesmo é mais tempo de jogo, é mais, sei lá, uma expertise melhor na Série A também, para os jogadores que estão jogando a primeira vez a Série A, em alguns casos. Sim, analisando as contratações do Red Bull Bragantino, eu acredito que foram positivas. O Red Bull teve dinheiro em caixa para contratar, trazer jogadores que são apostas, na verdade, até a questão do Hurtado, do Boca, eu acho que vai ser uma aposta, porque é um jogador jovem, que a gente não sabe como vai ser a questão de adaptação. Ele é um venezuelano que estava jogando futebol argentino, vim para o futebol brasileiro, não, é tão clichê a gente comentar isso, mas a questão do idioma, a questão do costume aqui é totalmente diferente, até da América Latina no geral. Então eu acho que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. A gente já viu muitos jogadores talentosos, promissores, virem para o futebol brasileiro e não renderem. Não que ele não vai render, mas enfim. A gente tem que esperar, e eu acho que o legal do Red Bull hoje, do Red Bull Bragantino hoje, é essa confiança que o clube traz com relação à estrutura, a não ter uma pressão tão grande com relação ao dia a dia, até com relação à torcida, ou também na questão diária mesmo da cobrança do clube. A gente tem o foco principal, as metas a baterem no final da temporada, a gente sabe disso, mas eu acho que o clima para o jogador é muito, muito bom. Eu separei aqui o lance do gol para mostrar para vocês como essa mudança de esquema e de técnico faz diferença em alguns lances, principalmente esse lance do gol. Aqui dá para ver a defesa do Bragantino no lance do gol. É uma bola chutada do Clayton aqui para o lateral esquerdo do Botafogo, que vai lançar a bola nas costas do Aderlan, que vem marcar ele, e o Guilherme vai correr nas costas dele. Esse é o primeiro momento do lance. Depois, a gente consegue ver aqui que a bola é jogada para frente. Quer ver? Tá. Aqui no segundo momento, a gente vê que o Ortiz acaba indo cobrir o espaço do Aderlan, o Fabrício e o Bruno fica aqui sozinho contra 2, e o Edmar fica aqui tomando conta de outro jogador. O Guilherme dribla o Ortiz e vai para a linha de fundo, o Badi também vai, junto com o Nazário aqui. Daí a defesa já está toda solta. Aqui nesse meio, aqui perto do juiz, é o Hiller. Ele seria bom que ele tivesse aqui cobrindo o Badi, mas ele estava atrasado no lance. E o Arthur também já vê que ele está longe da bola e ele não vai na bola no lance aí também. Agora, dentro da área, que é a última parte do lance, a gente vê que o Fabrício Bruno foi marcar o Guilherme e sobrou na área. Você tem praticamente 3 jogadores livres do Botafogo, com o Edmar perdido aqui, o Ortiz chegando, o Hiller chegando. Então, eu acho que nesse lance mostra bem como o time ainda não está bem encaixado com as ideias do novo treinador e ainda não entende em alguns momentos, ou em alguns momentos esquece onde tem que marcar, onde tem que correr. O Hiller era o cara que deveria fechar essa cobertura que abre quando a Aderlan sobe, e ele não volta. Então, vai quebrando, e por causa desse erro, o Botafogo empata o jogo. É um lance, assim, que acaba definindo o jogo, mas é de coisas, assim, detalhes, porque o campeonato vai ser decidido em vários detalhes rodada a rodada. Se fosse um jogo de basquete, por exemplo, o Bragantino provavelmente teria ganho o jogo, mas o placar é pequeno, então eu acho que
Isso vai com o tempo, vai melhorando, o time vai entendendo melhor as ideias. Acho que o Flamengo ontem mostrou muito bem que uma mudança de técnico pode fazer toda a diferença. Sim, muita, mas assim, analisando a falha do Bragantino no gol, eu acho assim, o que acontece, é do futebol. É normal o jogador falhar um lance ou outro, eu acho que é normal, é habitual, enfim. Eu acho que o estilo de jogo do Felipe Conceição, eu gosto de ver o Bragantino jogando no esquema dele. Eu acho que é ousado, tem as suas preocupações defensivas, mas é um time que ataca. A gente viu ontem, por exemplo, em 5 minutos de jogo, já o Bragantino indo para cima, fazendo 1-0 e depois tentando correr para ampliar a partida. E o Paulo Tuori foi muito bom, né, com relação ao esquema tático do Botafogo, de fechar a casinha, de tentar segurar o jogo. O Honda foi um cara assim de destaque na partida, porque é um cara que a gente percebeu isso ontem, vendo o jogo, acompanhando no estádio na Mia Bichedi, que é um jogador que não se comunica, ele fica quieto, calado, é um jogador que tá fazendo um papel ali pro meio campo do Botafogo, jogando ontem, jogou meio de volante, um jogador que tem uma importância crucial ali pro sistema do Botafogo, e ele jogou muito bem, junto com o Gatito. Para mim foram os dois melhores jogadores, por mais que são os jogadores com mais nome do Botafogo, mas foram os principais atletas na partida. Eu queria saber do Rodrigo, como é que é esse momento do Botafogo, que tem caras super conhecidos como Honda, agora está chegando o Calu, e outros super desconhecidos que são jovens, que estão chegando, alguns jogadores que não têm tanto espaço em outros clubes. É um momento do clube um pouco diferente nos últimos anos, porque os últimos anos do clube são fracos, né? Você vê o time disputando para meio e final de tabela, às vezes consegue uma competição um pouquinho maior, aquele momento do Seedorf, acho que é o último momento que a gente lembra de um pouco de mais sucesso, mas o momento agora é de se manter no meio da tabela e tentar com esses jogadores mais conhecidos e essa nova base lá no futuro pagar um pouco de dívida e tentar botar o time no lugar? Agora tentar arrumar realmente a casinha, né? O Botafogo tava uma bagunça. E agora existe esse projeto para ele virar uma empresa, virar uma sociedade anônima. E a torcida está esperançosa com isso. E, bom, acho que essa chegada de jogadores experientes, internacionais, tem ajudado muito o marketing do Botafogo e trazer a torcida de volta. A torcida estava meio desanimada, justamente com as últimas campanhas. O time do ano passado, acho que foi um dos piores que eu já vi da história do Botafogo. E só não caiu por um milagre, porque tinha times piores. E comparado com o ano passado, essa temporada, o time parece que vai deslanchar. E aproveitar essa experiência do Honda para ele passar justamente para os mais jovens, tentar ser um líder dentro de campo. E a torcida está bem empolgada, sabe? E há muito tempo que eu não via a torcida se animar assim do Botafogo no início do campeonato. E sei lá, vamos pensar, né? Talvez chegar ali uma vaga na Libertadores, chegar no 6º lugar, tá bom. Que não é tão difícil, né, pro Botafogo. Rodrigo. Sim. Até porque o Brasileirão tá num nível muito fraco também, e com a Covid, os elencos estão fracos, e tá uma bagunça esse calendário do Campeonato Brasileiro, e são jogos suspensos. Eu queria fazer uma pergunta pro Rodrigo Leite, ou seja, sobre 2 perguntas, na verdade. Uma é sobre o Paulo Autuori, o que você achou da vinda do Paulo Autuori pro Botafogo, enfim, né, nos últimos tempos. Um cara que tem um histórico muito positivo e vitorioso com o Botafogo, campeão brasileiro em 1995. E como você vê a situação do que ocorreu no Campeonato Carioca aí, no estadual, com as pataquadas da Ferdi? Bom, Paulo Tuori, um cara respeitadíssimo, sabe, no meio do futebol, e a torcida gosta muito dele. E comparado com o que estava antes, né, que era o Alberto Valentim, que, para mim, um dos piores treinadores do futebol brasileiro, Alberto Valentim, disparado. Até os jogadores, ano passado, elegeram ele entre os piores treinadores da Série A. Então, quando chegou o Paulo Tuori, o time deu uma melhorada considerável, sabe? Botafogo vinha de derrota de 3-0 pro Flamengo.
3-0 pro Fluminense no Campeonato Carioca. E deu uma chacoalhada. E tem esse histórico também, né, de 95, Sim. conquistar o último título nacional, assim, de relevância do Botafogo. E, pô, a gente tem muito carinho quanto a ele. E quanto ao estadual, aqui do Rio, pô, só mostra que foi um erro ter voltado, né? Até porque ele já terminou há mais de um mês e você vê que os clubes do Rio eles já estão sem ritmo pro Campeonato Brasileiro. O próprio Flamengo perdeu 2 jogos. O O Flamengo tá com uma forma Fluminense física muito perdeu um e ruim. empatou. Sim. Sabe, perdeu totalmente o ritmo ali, voltou muito antes, aí parou, os outros times continuaram. E sem contar a bagunça que foi, né? A volta do Carioca. Marcava jogo, adiava jogo, aí tinha transmissão da TV, aí depois não tinha mais. Marcando o jogo em CT. Assim. Sabe? Pra gente que acompanha jogo, isso até desanima um pouco, sabe? De assistir os campeonatos, de, sei lá, assistir uma Série B1 do Rio. Você desanima um pouco. Com certeza. De assistir uma bagunça dessa. Sim. Eu queria fazer outra pergunta para o Rodrigo Leite, sobre a situação assim, que a gente comentou aqui, sobre a FERJ, enfim, sobre todos esses problemas que ocorreram, porque assim, eu comentei até nos programas anteriores que eu sou contra a volta dos estaduais por N motivos e por conta de arriscar os jogadores se exporem, né, e podem ser contaminados. Isso com o campeonato estadual, com o campeonato brasileiro, enfim. Mas como você viu, por exemplo, a FERJ, no caso do Campeonato Carioca, todos os erros que eles cometeram, enfim, e assim, analisando também o futuro do Campeonato Carioca, não a primeira divisão. A gente fala a B2, enfim, a B1. Como você analisa a situação do Campeonato Carioca das divisões de acesso? Porque a gente sabe que aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente sabe que a federação não vai ter todo esse respaldo, preocupação, claro, tendo a quarta divisão aqui no Campeonato Paulista, enfim. E a Federação Paulista aqui está sendo, eu acredito, a mais preocupada das federações nacionais com relação aos estaduais, com os clubes. Como você analisa, no caso, a FERJ com os clubes menores? Pô, a FERJ é lamentável. Parece que voltou aqueles tempos do caixa d'água, de WO, de Eurico Miranda, sabe? E a Série B1 aqui do Rio deve voltar agora em setembro. E até ter um arbitral para definir a tabela. Mas não tem nenhum respaldo para os clubes, sabe? De menor investimento. Até para fazer teste nos jogadores, sabe? Da Covid. E concentração antes dos jogos. E, sabe, não vai ter estrutura nenhuma para esse retorno, mas estão forçando a barra para voltar esse tipo de torneio. E vai ser sem público, né? De início. Pra gente que gosta de ir em estádio, de assistir jogo, é terrível, né? Mas... Então, assim, é curioso a gente pensar que um clube que não tem jogo transmitido pela TV, porque não tem tanto interesse, não vai ter torcida. Por que o time quer voltar a jogar, né? Porque assim, você pensa, não vai ter ninguém para ver o jogo. Qual que é a relevância desse time estar jogando, né? É estranho demais. Sim. Campeonato que nem começou ainda, sabe? Não precisava começar. Assim como eu acho que a Série A do brasileiro não precisava ter começado esse ano, sabe? Poderia ter adiado para o ano que vem. Não era um torneio que estava em andamento. Em nenhum momento. Eu também concordo com o que o Rodrigo Leite falou. Perdão. Eu acho que, assim, teria que ter o asterístico. Pronto, acabou. Não vai ter campeonato brasileiro. E a gente está numa pandemia. Aconteceu, todo mundo vai abrir as páginas do livro de história daqui 100 anos, daqui 50 anos, e vai saber que em 2020 teve uma pandemia de escala mundial. Então, a gente sabe o que aconteceu. E eu acho muito absurdo tudo que está acontecendo, né? De voltar futebol da forma que voltou. E foram 2 rodadas, né? Já teve jogos adiados da Série A, Série B, Série C. Ou seja, 2 rodadas, vários jogos já suspensos, adiados. Onde é que vai botar essa tabela, esse calendário? Porque
No caso do brasileiro, ainda dá para entender um pouco que vem a pressão dos clubes para jogar, para receber o dinheiro da TV e conseguir poder pagar os jogadores, porque senão os clubes também vão quebrar. Então acaba tendo esse lado também, porque assim, o que a gente sabe é que o Brasil já é difícil para organizar as coisas. A CBF é uma dessas coisas que não sabe organizar as coisas. Então, nesse momento que é atípico para todo mundo, seja no Brasil, na Itália, na França, nos países de primeiro, segundo e terceiro mundo, aqui não ia ser tranquilo, a gente já sabia disso. Então, os clubes acabaram forçando, eles acabaram cedendo, mas assim, eu não acho que talvez fosse o melhor momento. Ontem a gente estava no jogo, eu e o Mário, assim, é um jogo muito estranho, gente de máscara em todo lugar, os jogadores na arquibancada do nosso lado, tanto do time visitante como do mandante, assim, é uma situação muito estranha, de um momento, assim, muito, muito único, né, na história, porque, assim, já teve outras, mas nunca do jeito que o mundo é hoje, né, bem universal, bem misturado, então eu acho que a gente tem um problema muito grande e talvez fosse o melhor mesmo adiar e depois fazer do jeito certo, né, com as melhores seguranças, não sei, mas é muito complicado. É o que a gente comentou ontem, durante o jogo, que a gente falou, poxa, olha que maluco que a gente está vivendo aqui, no estádio. Porque se a gente falasse tudo o que aconteceu ontem, na situação do jogo, tudo, o ano passado, ano retrasado, a gente ia falar, pô, parece papo de louco, parece sonho. Porque Red Bull Bragantino jogando em Bragança, Série A do Brasileiro, contra o Botafogo, e numa pandemia, com jogadores assistindo o jogo na arquibancada, não no banco de reserva. Assim, é utópico, um negócio meio doido, assim, é maluco. E é o que a gente fala, assim, com relação à preocupação da pandemia em si, você vê que é um negócio muito engraçado, porque lá em 1918, quando teve a gripe espanhola, os caras tiveram mais preocupação com relação aos atletas do que hoje, depois de mais de 100 anos. É um negócio muito maluco, assim. Lá, claro, foi 3 meses de paralisação, só que naquela situação toda, como era organizado o futebol, a preocupação foi maior para a pandemia, como foi a gripe espanhola. O calendário do Campeonato Paulista na época, que era organizado pela PA, foi demorar 3 anos depois para voltar as coisas ao normal. Porque o campeonato de 18 terminou em 19, porque o de 19 terminou em 20 e o de 20 em 21. Então, assim, você vê que naquela época os caras tiveram uma preocupação maior com os atletas, com a população, enfim, no caso. Eu sei que é muito difícil você comparar dois casos como foram, 2 pandemias de escala globais que mataram muita gente. Mas eu vejo, assim, que é muito arriscado voltar ao futebol agora, da situação que a gente está vivendo. Então, o Felipe Conceição, que era técnico do Botafogo no passado, ele chegou a jogar também. Ontem eu achei uma imagem bem interessante dele, jogando pelo Botafogo, foi no jogo contra o Flamengo. Ele ainda como jogador, ele era um jogador bem cabeludo, né? No lance aqui dá para ver ele, o Júlio César, pelo Flamengo. Ele era um bom jogador, Rodrigo? Você gostava de ver ele jogando pelo Botafogo ou não? Ele é melhor técnico? Bom, como jogador, ele é melhor técnico. Ele foi revelado pelo próprio Botafogo. Acho que esse jogo contra o Flamengo ele chegou a fazer até 2 gols. Acho que foi o melhor momento da carreira dele. Aliás, eu acho que essa foto é o lance do gol, se eu não me engano, dele. Sim, acho que ele fez 2 gols. Esse jogo acho que foi 4-2 pro Botafogo. E se eu não estou enganado, o zagueiro do Flamengo ali é o Juan. Sim. Parece que a bola está na frente dele, mas acho que é. Essa boca aí deve ser dele. Se foi em 2003 esse jogo, não é? Eu acho que sim, porque é o patrocínio é o material esportivo da Finta. A Finta foi o fornecedor do acho que é antes de 2003. Acho que ele não chegou a jogar a Série B de 2003. Então é 2002, então. É o ano que... 2002. Eu acho que... Peraí, eu tô dando uma olhada aqui. Acho que é torneio Rio São Paulo isso daí. Rio São Paulo? Então deve ser 2002 mesmo, por conta do material esportivo da Finta ali. Então, deve ser.
E ele foi técnico também no Botafogo, né? Ele foi bem naquele tempo. Aí o problema não foi nem ele, foi o clube, porque foi muito curto, né, a passagem dele aí. Era o clube que estava num momento muito difícil. Sim, foi muito bagunçada a passagem dele. E ele não tinha material humano também para trabalhar. Ele, ele que E foi eliminado pela Aparecidense? foi ele, com o gol do Nonato. Mais de 40 anos de idade. Então, Era é ele. complicado. A torcida não tem muita saudade dele como treinador, não. Mas Imagina. o Porque time depois naquela época também era horrível. ele chegou a revelar o Matheus Fernandes, né? Que hoje foi comprado pelo Barcelona. Foi ele ou não? Sim. Você acha que o Matheus Fernandes estava naquele time, sim? Tava, né? Tava sim. Ele tem um histórico muito bom de jogadores de base, né? Ele começa na base do Botafogo. O Botafogo revelou alguns Sim. jogadores bons nos últimos anos, né? O Matheus Fernandes é um deles. Mas é um clube que agora tem usado um pouco mais a base, né? O próprio time de ontem, né? E eu acho que o Botafogo vai ter que viver meio que apostando na base e tentar acertar as coisas, né? Eu queria saber da história do Yaya Touré aí. Deu uma confusão aí, o pessoal ficou meio magoado com ele ou mais com a diretoria? Não, o pessoal ficou bem chateado com ele. Sabe? Fez toda uma campanha para ele vir nas redes sociais. E ele ficou na enrolação de que ia assinar. Aí, semana que vem vou assinar, semana que vem estou indo para o Brasil. E aí depois veio o Vasco, sabe, tentando atravessar o Botafogo. Um candidato à presidência do Vasco, não foi nem o Vasco. Foi bizarra essa história aí. O cara era candidato a presidente do Vasco e afirmou que acertou com o Yaya Touré. Yaya Touré chegou a fazer até um vídeo. O vídeo até meio tosco, né? Tentando falar português, agora é Vasco, sabe? Mas falando tudo errado. Mas depois dessa do Vasco, a torcida do Botafogo invadiu, né? Realmente redes sociais do Touré para fazer apelidos carinhosos para ele. Todo carinho da torcida. É normal, o Honda acabou vindo assim, né? Só que o contrário, ele é carinho mesmo, né? O Honda, a torcida acabou falando demais com ele acabou prestando atenção no que estava acontecendo e acabou vindo, né? É uma história bem louca o Honda também, né? Sim, sim. O Honda foi do dia para a noite. Alguém deu uma ideia, vamos botar no Twitter Honda no Botafogo. Quando eu vi, já estava nos trending topics e chegou no Honda e a torcida invadia. Toda foto que o Honda postava, a torcida botava alguma coisa para ele vir para o Botafogo. Até que ele pensou e resolveu acertar. Acho que a própria diretoria resolveu ir atrás depois que a torcida contactou o Honda. Nem a diretoria pensava no Honda, lembrava do Honda. Então, e a rodada de ontem teve um resultado assim bem inusitado, né? O Flamengo perdeu de 3-0 do Atlético Goianiense, né? Que estão os jogos da rodada. O Atlético Goianiense ganhou do Goiás de 2-1, o Red Bull e o Botafogo que a gente falou. O Atlético Mineiro ganhou de virada do Corinthians, a segunda vitória do time de São Paulo, ele está mostrando aí que pode ser um candidato à briga pelo título. O Bahia ganhou de 1-0 do Curitiba, o Atlético Goianiense e Flamengo, o Ceará empatou com o Grêmio e o Fluminense empatou com o Palmeiras 1-1. Como é que está o clima no Rio de Janeiro aí, com o Flamengo que no ano passado ganhou muita coisa? A torcida do Flamengo estava meio que assim, se achando demais, as outras torcidas estavam meio que querendo dar um troco, assim, esse momento agora do Flamengo com 2 derrotas é o momento das outras torcidas começarem a pegar um pouco no pé e querer, sei lá, voltar, provocar o Flamengo, que estava meio difícil de fazer nos últimos tempos. Sim. Temporada passada foi, acho que a melhor da história do Flamengo. Então, brotou o flamenguista de tudo quanto é canto. Até aquele que já tinha camisa escondida no armário, sabe? Já com cheiro de naftalina, pegou, vestiu a camisa. E os outros clubes aqui estavam esquecidos já, sabe? Mas esse movimento do Flamengo ganhar a Libertadores, ganhar o Campeonato Brasileiro, incentivou os próprios rivais aqui do Rio a fortalecerem as próprias equipes,
a tentarem chamar o torcedor de volta. O crescimento de um clube acabou atraindo os rivais para tentarem crescer junto. O Vasco cresceu muito sócio torcedor, não foi o Vasco que teve um O movimento próprio dele? Botafogo também, né? Sim. Mas a do Botafogo agora está nessa onda de contratar jogadores como o Honda. Você acha que tem a ver com esse momento do Flamengo ou não? Acho que tem a ver sim. Sabe, o Flamengo teve muito sucesso ano passado e os clubes aqui do Rio querem correr atrás do prejuízo. Porque os torcedores jovens todos estão torcendo para o Flamengo agora. As crianças estão começando a querer torcer para o Flamengo. O ídolo virou Gabigol, Bruno Henrique. E nessa onda avassaladora que teve o Flamengo, os clubes aqui, os rivais, têm que correr atrás. E o legal, a chegada do Honda no Botafogo foi a ação de marketing do clube, né? A gente sabe do histórico das ações de marketing do Botafogo, que são geniais. Eu acho um clube que sabe trabalhar muito com relação à imagem, enfim, com produtos licenciados do clube. Fala um pouco, Rodrigo, sobre isso, com a chegada do Honda, o que movimentou, não só de ação de sócios, enfim, mas também de coisas licenciadas, materiais licenciados para o torcedor, né? Desde copo de pipoca até camiseta personalizada. Sim, foi camisa, copo, balde de pipoca. O Botafogo chegou a fechar patrocínio com um restaurante japonês. Sem contar, a mídia absurda que o Botafogo ganhou no Japão. Sabe, a quantidade de visibilidade que o Botafogo atingiu com os japoneses. Sabe, a forma que o Botafogo chegou lá no Oriente, do outro lado do mundo, os caras são fanáticos, né? O futebol. Muito. E o Honda é um dos maiores jogadores asiáticos de todos os tempos. Sim, a gente gosta muito do futebol japonês, da história do futebol japonês. Eu acho que o Kazu, Honda... né? Então, eu queria comentar. O Honda, eu acho que ele só não superou o Kazu. Eu acho em números, enfim, porque o Kazu é o maior artilheiro da história do futebol, da seleção japonesa, se eu não estou enganado. Agora, essa temporada completou 50 décadas do Kazu como jogador profissional. Então é um negócio muito maluco. É mais um recorde que o Kazu bateu. Enfim, ele jogando, é um cara que talentosíssimo, a gente sabe do histórico dele aqui, do Kazu no futebol brasileiro, com o Coritiba, com o Palmeiras, enfim, com o Palmeiras, com o Santos, e a gente sabe que o Honda vindo para cá foi o máximo, né, pro futebol nipônico, enfim. Ele também não tá no auge isso que a gente tem que parar para pensar com relação ao Honda. Ele não tá no seu auge. Acho que o auge do Honda foi há 10 anos atrás, lá para 2010, 2011, naquela fase dele na Copa do Mundo da África do Sul, e depois naquela fase na Inter de Milão, né? Sim. O Honda é um cara espetacular, né? Ele fez gols na Copa de 2010, 2014 e 2018. Sim, nas 3 Copas do Mundo. Pelo menos os top 10 asiáticos ele pega, sabe? De maior jogador de todos os tempos. Eu acho que ele só tá atrás do Kazu, é minha opinião. Sim. E ele jogou em times muito conhecidos, né? Jogou no Milan, passou por Borussia Dortmund. Borussia Dortmund Perdão, no Milan, né? Eu falei Inter de Milão naquela hora. No Milan. Jogou no CSA, né? E ele acabou ficando muito famoso. Mas eu acho que o Kagawa também da geração dele, também jogou muito. Eu acho que em alguns momentos até mais do que o Honda. O Honda ele acabou, acho que ficando mais famoso porque ele também tem esse negócio, ele sabe falar inglês, sabe falar outras línguas, então ele também é bem articulado em várias áreas. Eu acho que isso ajuda muito o Honda nessa popularidade dele, que é muito grande. E o nome dele também, né? O nome dele é muito fácil de falar e muito conhecido, assim, até por causa da marca, então acaba sendo mais fácil, né? Porque tem muito japonês com nome difícil, até o próprio Kagawa, né? Você comentou sobre as passagens do Honda, e ele tem passagens peculiares durante a carreira. Claro, o apogeu, acredito que foi no Milan, mas tem passagens pelo Pachuca do México, e uma coisa que tem pela passagem precoce pelo Vitesse da Holanda, e eu queria comentar sobre a passagem precoce dele do Vitesse, por situações políticas lá dentro do clube, ele acabou jogando poucos jogos, enfim.
mas ele tem uma parada muito interessante dele, que é o compromisso que ele tem com o clube, o respeito, a disciplina que ele tem quando ele vai para um clube. E no Vitesse foi isso, ele jogou pouquíssimas partidas e depois ele voltou, ele saiu, conversou com a torcida assim, aceitou, entendeu a situação dele, e ele saiu com muito carinho da torcida do Vitesse na Holanda. Então é muito legal. Outra cultura. Ele é um cara assim excepcional, né? Ele é muito disciplinado dentro e fora do campo. E a torcida do Botafogo já se apaixonou por ele nas redes sociais, o que ele posta, sabe? Ele mostra que ele está preocupado com os problemas aqui do Brasil, os problemas sociais. Semana passada ele divulgou que ele está doando R$500 todo dia para quem pedir para ele, mostrar que tem necessidade. Sem contar que ele quer fazer vários projetos aqui de educação, futebol, E ele jogou no futebol da Austrália também. Também, jogou, se eu não me engano, no Sydney, né? Sim. Espetacular, cara. O Honda é um cara genial. No Melbourne, foi no Melbourne, não foi? No Melbourne? Melbourne Victory. No Melbourne. E é espetacular, assim, ele jogou em todos os cantos do mundo, praticamente, o Honda. É um negócio incrível. E analisando como jogador, eu acredito que ele vai ser praticamente o principal homem do Botafogo na temporada. Eu falo pelo histórico que ele tem no futebol e também ele atrai, né, a torcida, enfim, atrai a mídia, no caso, do Botafogo. E é um cara simples, né? Muito. E você vê que dentro de campo ele é muito respeitoso com tudo, com os árbitros, com os atletas. Isso foi até uma crítica que a própria torcida fez, que ele não pede para bater falta, ele não pede para bater pênalti. Se alguém chegar e pegar a bola e quiser bater a falta, ele deixa bater o pênalti. Sendo que, ele sabe bater falta, ele sabe bater pênalti. Fez vários gols de falta na Copa do Mundo. Sensacional. Mas o Rodrigo, além de gostar muito do Botafogo, ele gosta muito do futebol mesmo, né? Ele acompanha. Tem uma história dele com o Tahiti, né? Conta essa história aí. Isso aí foi em 2013, quando o Tahiti veio jogar a Copa das Confederações. Eu participava de um grupo aqui no Facebook chamado Futebol Alternativo. Acho que o Mário até participa. Sim. E logo depois que saiu essa classificação, né, tahitiana para a Copa das Confederações, que seria aqui no Brasil, eu tive uma ideia, vamos fazer um vídeo motivacional para os atletas tahitianos, para eles saberem que eles têm um apoio aqui dos brasileiros, vão ter torcida aqui. E acabou que esse vídeo foi um sucesso, sabe? Chegou nos jogadores, chegou no treinador. O treinador da seleção chegou a mencionar esse vídeo numa coletiva de imprensa aqui no Brasil. Sabe? Eu cheguei a dar entrevista para jornal do Tahiti. Sabe? Algo que eu nunca imaginei na minha vida que fosse acontecer. Você foi no programa da Globo também, né? Durante as confederações. Sim, eu fui no programa piloto do Central da Copa. Tava todo mundo lá, Alex Escobar, o Thiago Leifert. Foi bem legal. E você conta que fui no jogo, né, no Maracanã. O fatídico Espanha 10, Tahiti 0. Acho que não funcionou muito o seu discurso motivacional, hein? Não, e o legal é que tem uma foto marcante desse jogo. Depois do aquecimento das duas equipes, a Espanha foi para o túnel e o time do Tahiti foi em direção ao Rodrigo, cumprimentou o Rodrigo, os atletas do Tahiti cumprimentaram o Rodrigo. Teve várias fotos da imprensa mundial sobre essa foto, enfim. E eu queria perguntar para o Rodrigo como começou esse interesse pelo futebol alternativo e contar um pouco sobre as peculiaridades que você já presenciou, já viveu em estádio. Porque é uma das coisas mais legais que tem é ir em estádio, acompanhar, e principalmente essas divisões de acesso, né, Rodrigo? Cara, em estádio é muito bom, né? Mário sabe disso, a gente já foi em muito jogo, muita história. Cara, eu acho que tudo começou desde criança.
Eu sempre gostei de torcer assim, para zebra, para o time mais fraco. E eu lembro assistindo a Copa de 98, pô, torcendo igual um louco para aquela seleção da Croácia. É. Comemorando com o Senegal em 2002. Acho que foi um dos gols que eu mais comemorei na história das Copas. E eu acho que isso sempre existiu dentro de mim. Esse amor às equipes alternativas. E, cara, tem muita história de estádio. Até com o Mário, o jogo que a gente já foi do Bragantino de Série B, Bragantino e Bahia. E ao mesmo tempo era a final da Champions League, né? Sim, a gente deixou de assistir a final da Champions League para assistir esse Bragantino e Bahia pela Série B. Muito mais legal, né? 1000 vezes mais legal, né? Tinha quantas pessoas junto com vocês lá? O público tava pequeno, né? Esse jogo sim. Pequeno. Cara, foi um jogo legal que entrou mendigo dentro do estádio, sabe? Tem a história da linguiça lá que jogaram. Sim. Sim, o torcedor tacou uma linguiça dentro do campo, o fiscal olhou aquilo ali e não entendeu nada. Sabe? Curiosamente, o próximo jogo do Bragantino é contra o Bahia. Eles vão fazer um jogo agora nesse domingo, né? Acho que dá para a gente comentar um pouco aqui do jogo, né? O Bahia tem uma temporada boa, né? Mas a última, né? Que até com o Roger, né? O Roger se firmando no Bahia como um técnico importante, mas o Bragantino também nessa fase vai precisar ganhar um jogo, né? Vai para a terceira partida, tá precisando ganhar. O Bahia já perdeu também um jogo do Ceará, então assim, eu acho que não foi o Sport, né? O Bahia tá precisando mostrar, né? Porque o Roger, eu acho que ele saiu um pouco queimado também no final do campeonato lá, né? Eu acho que o Ceará foi campeão do campeonato na Copa do Nordeste, o pessoal estava achando que o Bahia era o favorito, né? O Ceará acabou ganhando, então tem um pouquinho de pressão, que é normal, né? Mas eu acho que tem tudo para ser um jogo bem interessante. O jogo é domingo, às 4 horas da tarde. O Bahia tem um time, é um bom time, eu acredito que tem peças importantes do futebol nacional, do futebol brasileiro. Para mim, um dos destaques do Bahia é o goleiro Douglas Fendrich, né? Goleiro que se destacou no futebol aqui em São Paulo pelo Capivariano, em 2011, quando eles foram vice-campeões da segunda divisão, que é a quarta divisão, né, a famosa Bzinha, mas é a segunda divisão. E naquela ocasião, o Capivariano tinha um bom baita time, tinha o Douglas Fendrich, tinha o Romão, enfim. E o Douglas Fendrich se destacou no Capivariano com os acessos futuros e depois jogando a primeira divisão, a Série A1 do Paulista com o Capivariano, e depois jogou no Bragantino também. O Douglas tem passagem pelo Bragantino. Eu acho que é o principal destaque do Bahia. É um goleiro que... o Rodriguinho, né? O Nino Paraíba. O Rodriguinho, Nino Paraíba. Mas eu acho que pro torcedor do Bragantino, ele tá habituado com o Douglas Fendrich. É um jogador que teve passagem pelo Bragantino. É uma pequena passagem, mas é um jogador, é um bom goleiro. Também, né? Sim. Esse sobrenome dele, você sabe se tem alguma coisa a ver? Você sabe de onde vem esse sobrenome dele diferente? Se eu não me engano, ele é do Sul. Eu não sei se é do Rio Grande do Sul, enfim, se eu não me engano, é isso. Pode ser, mas é um nome bem diferente, né? Eu lembro dele jogando bastante naquela época depois no Corinthians. Lembra que ele foi pro Corinthians? Ele não chegou nem a jogar, acho, mas eu lembro que ele foi pro Corinthians. E pelo Grêmio também, ele passou pelo Grêmio, o Avaí. O Avaí, eu acho que ele fez um pouco mais de sucesso, né? Mas no Corinthians e no Grêmio foram passagens assim, relâmpago praticamente. Ele nem acabou atuando tanto. Então, é porque eu acho que ele aparece também no Capivariano mesmo, que eu acho que ele aparece mais, depois ele vai pro Caxias, não é? O Caxias, que ele acaba jogando mais. Isso. Daí depois ele vai pro Bragantino. Isso mesmo. Mas quer deixar algumas considerações finais, Rodrigo Leite, sobre a sua passagem aqui no nosso canal, na nossa live aqui? Pô, me sinto honrado de participar do convite do Mário. Agradeço a participação e vamos ter fé para o Botafogo chegar na Libertadores esse ano. E futuramente eu vou chamar de novo, hein, Rodrigo, para a gente falar aí de futebol nacional, enfim, se tiver um especial sobre divisões de acesso, já sabe que o Rodrigo Leite tá confirmado. Valeu.
Então é isso. Se você gostou e está vendo no YouTube, curta o vídeo, siga o nosso canal e siga também a página do Correio de Atibaia, que é onde a gente faz as lives, tem matérias também. Se você quiser ouvir a coletiva do jogo de ontem, tanto do técnico do Bragantino, do Felipe, você pode entrar no Correio, no YouTube do Correio, como a do Oswaldo. Oswaldo não, do Paulo Tuori. O Mário fez uma pergunta lá, tá? A pergunta que o Mário fez para ele lá, e você pode ouvir e ver qual é a visão dele sobre o jogo. Ele fala sobre vários assuntos, é interessante de saber também. Então é isso, a gente volta provavelmente na segunda-feira, depois da rodada do Campeonato Brasileiro, para comentar mais sobre o Bragantino e sobre esse Campeonato Brasileiro e sobre o futebol. Agradeço o Mário e o Rodrigo que participaram aqui. Até o próximo programa, nossa próxima live. Até mais. Valeu.